Quantas mensagens de SMS com desconto só hoje você recebeu na semana passada de empresas como Uber, Rappi, iFood? Eu tenho certeza que foram inúmeros SMS e muitos deles ainda até repetidos e no mesmo dia. Meu nome é Fernando Galli, sou empreendedor e consultor de dados e nesse vídeo eu vou falar o porquê essas empresas utilizam tantos SMS e como eu resolveria esse problema ou tentaria otimizar esse trabalho caso fizesse parte do time de Growth ou Dados de uma dessas empresas. E essa estratégia é utilizada desde o início dos call centers, aliado com ligação, aquelas mensagens de telefone automático chamado Zura, e-mail e infinitos spam omnichannel. Assim como é utilizado também muito pelo final da cadeia, que é a recuperação de crédito, quando o cliente deixa de ser um devedor, ou seja, aquele quem teve crédito concedido para que fizesse alguma tomada de atitude ou uma tomada de decisão, um investimento, e ele parte desse papel de devedor para inadimplente, que é quando ele deixa de pagar, ele deixa de honrar com a sua dívida. Então, nesse papel também o SMS é muito utilizado. Mas por que parece estar muito mais intenso ultimamente? Ou essas empresas são donas do segmento telefônico e tem SMS de graça infinito, Por que tanto acontece isso e por que as empresas estão usando e abusando disso? Eu acho que o custo-benefício, se você for pensar, que o SMS traz ainda é muito alto em relação a outras plataformas. Você não consegue bloquear de receber um SMS. Assim é diferente de quando você bloqueia um domínio de e-mail ou você bloqueia um telefone de receber ligação. O SMS ele não deixa você bloquear. Então eu vejo que as empresas tiram disso muito proveito e fazem ações massivas até demais com essa ferramenta. Mas por que parece que ficou muito mais intenso ultimamente e parece que toda empresa agora envia um SMS? Porque com a digitalização, com a alta adoção de tecnologia por várias empresas de muitos nichos, não só call center ou aqueles que eram mais, vamos dizer assim, tinham um nível maior de consciência de tecnologia e utilizava o SMS, muitas empresas estão tendo acesso. Inúmeras plataformas de marketing digital ou de CRM de e-mail já vem com o SMS atrelado, disponível, por uma pequena taxa você poder fazer esse envio. Não acredito que tenha aumentado porque o volume com que essas empresas atuem aumentou, mas eu acho que o aumento de empresas que estão trabalhando com SMS tem aumentado. Então a gente está tendo mais estímulos de mais empresas e por isso nossos telefones acabam ficando cheios e nossa caixa de mensagem recebe tantas mensagens quanto o nosso WhatsApp, que é pessoal, é para algo que a gente utiliza porque realmente necessita ou quer ou faz aplicação. O SMS é algo que parece que é mais um canal mesmo de confirmação de algo ou algum golpe ou algo do gênero. E por que essas empresas aumentaram tanto o volume e por que essas big techs como Rappi, iFood e todas essas Uber, elas usam muito isso e numa larga escala? Um exemplo, essa semana que passou, do dia 8 até o dia 14, que foi ontem, o dia anterior a essa gravação, eu recebi 12 SMS de uma dessas empresas, apenas de uma, tá? Eu contabilizei apenas de uma, sendo que foram 4 frases diferentes, contendo 2 variações de link dentro de cada uma dessas. E como foi o problema, o real problema? Eu recebi 12 SMS, então dá praticamente 2 SMS por dia. 2 dias só, no caso, eu recebi 1 SMS, os demais foram sempre 2. Essas variações vieram com uma variação de ou valor de desconto ou com a frase jantar ou almoço inclusa. Então dentro das 4 variações era mais jantar e almoço, que era a variação ali principal nas frases. E o que eu analisei como problema, como eu vejo isso sendo um problema, tanto da parte técnica quanto de cliente. Primeiro, se você recebe muito SMS com desconto todos os dias, acaba perdendo aquele encantamento de oportunidade única, de imperdível, mesmo porque você já vai começar a contar que você sempre tem um SMS ali de desconto. Então esse eu acho que é primeiro apontamento em relação a esse alto nível de SMS com desconto.
tá? Então o cliente perde um pouco esse momento encantado aí de ter um desconto e fazer uma compra. Eu recebi 2 links que no final um deles estava escrito RS e o outro era SP em todos os SMS. Eu acredito que use-se esse encurtador para eles entenderem por região, né? Eles devem classificar por região. Mas se for por RS e eles classificarem por DDD ou por endereço, ambos estão errados, porque o meu endereço e o meu DDD de telefone é de Curitiba, ou seja, Paraná. Então eu não sei como eles classificam isso, mas eu olharia com atenção. Assim como eu recebi também um dos SMS, ele veio com o final SP. Ou seja, eu provavelmente estou também em algum cadastro dentro da base de São Paulo. Então eu estou em 2 bases distintas, 2 estratégias distintas. Ou seja, pelo meu telefone, ou seja, porque eu já tive um telefone de São Paulo, ou seja, porque eu já fui para o interior de São Paulo visitar minha mãe e posso ter recebido e fiz uma compra lá e eles deixaram aquele cadastro como sendo um dos meus endereços ativos. Então são inúmeras situações que podem ter derivado a esse link diferente. Então isso deduz que talvez não tenha tido uma higienização de base ou uma tratativa de endereço ou telefones antigos para entender qual é o último contato do cliente. É lógico que isso é só uma análise por link, né, por URL, mas o conceito de URL interpretando com esses 2 que eu recebi, acredito que seja esse viés que está sendo tomado de base estratégica por região e talvez eu esteja sendo classificado em 2 públicos que eu não deveria estar. Então acho que o problema foi esse, é um excesso de SMS e estar talvez classificado em bases diferentes, podendo estar tendo estratégias diferentes para o mesmo cliente. Além disso, gastar dinheiro vai dificultar muito na hora de fazer uma mensuração, entender o resultado da estratégia que foi certa, a que foi mais assertiva, mesmo porque eu vou estar dentro de muitos públicos, talvez 2, 3, 4, 5 até recebendo estratégias ao mesmo tempo. Esse é um problema que acontece em muitas empresas e é um problema bem complicado de resolver, que é o isolamento, né? Ou clusterizar a sua base para que ela tenha tratativas diferentes, na verdade, que possa ter um tempo e uma estratégia para cada cluster, garantindo que o cliente esteja dentro de um caminho, dentro de um fluxo, de um processo, de uma régua de cobrança ou uma régua de venda ou um funil de venda, tá? Então o problema foi os SMS. Eu cheguei a receber 2 SMS no mesmo dia, então com divergências de horas, de 4 horas, a frase só mudava almoço para jantar, mas mesmo assim eu não sei se isso seria o correto, mandar 2 SMS, né, para um cliente só no mesmo dia, apenas falando de jantar e almoço e jantar. Então eu também veria essa estratégia. Então eu acho que os pontos principais são esses. E só de você parar para pensar que você recebeu mais de 2 SMS por dia, que você viu links diferentes, que podem ter vindo links diferentes, eu poderia ter clicado ali e o link ter me direcionado para algo tipo assim, essa promoção não está disponível para sua região. Além de eu não ter clicado, né, poderia ter sido direcionado por uma experiência muito pior. Então se você para avaliar um pouco só de como esse monte de SMS afeta o cliente, na visão do cliente, você já vê que algo está errado. Não tem tanta lógica mandar tantos SMS assim para um mesmo cliente. Mas por que isso acontece nessas empresas de tecnologia, principalmente em startups que estão começando agora, e como que a gente poderia resolver esse problema? Primeiro, por que acontece? Startups são empresas que têm um core em tecnologia e uma das premissas dela é escalar de forma rápida. Então, por que uma startup escala de forma rápida e ela tem condições de receber aportes financeiros? Porque quando você tem uma empresa baseada em tecnologia, se você escala a venda por 10, por exemplo, você não precisa necessariamente escalar máquinas por 10 ou pessoas por 10. Então é esse o core, é esse o diferencial de uma startup. Empresas que usam tecnologia para escalar sem necessariamente ter que escalar infraestrutura ou mão de obra na mesma proporção, tá bom? Então isso é startup. E por que as startups crescem rápido? Porque elas sacrificam muitas das vezes os seus lucros e também uma certa maturidade de crescimento para acelerar o crescimento. Então
chega mais rápido, mas com algumas lacunas. E geralmente essas lacunas elas vêm sendo resolvidas com o tempo, com a maturidade da startup, né? Conforme ela vai crescendo, vai ganhando solidez no mercado, vai estabilizando o seu tamanho, né? O seu crescimento, ela começa a resolver problemas que ficaram lá atrás. Então muitas das vezes esse problema de captação de cliente, de investir em cliente, em mandar SMS para a base inteira ao invés de entender como seriam as nuances estratégicas para essas bases, não compensa no momento da empresa. Então realmente compensa gastar dinheiro e mandar para todo mundo do que deixar de captar um cliente, de converter um cliente, porque você está prezando às vezes para reduzir um custo. Então essa é uma estratégia das empresas, muitas das vezes, de dar tiros de canhão, vamos dizer assim, para acertar algumas formigas. E às vezes atira até onde não tem formiga, mas isso é um custo, né, realmente do crescimento rápido e acelerado de uma startup. Então faz parte do crescimento. Mas caso estivesse dentro da empresa e a empresa entendesse que isso poderia ser resolvido, poderia ser tratado, como eu, Fernando, começaria a fazer uma avaliação para classificar uma base, né, desenvolver um DW, um Data Warehouse, onde eu possa ter indicadores ali, dados que eu vou conciliá-los, transformando em informação e a partir daí tomar decisões estratégicas a fim de que eu possa reduzir custos sem perder a margem de crescimento, né? Pode não ser a margem esperada, mas você vai deixar de gastar na balança o que você perde de cliente pelos tiros de bazuca, você pode reduzir muito o seu custo. Então na balança de lucro líquido ou margem de lucro pode ser positivo. E como eu começaria a entender isso? Primeiro eu entenderia qual é o nível, a granularidade de dado que eu vou querer analisar. Se é por contato, né? Ou seja, por número de telefone, ou se eu vou querer por cliente, olhar todos os registros de um cliente. Então, se a jornada, o cliente tem 2 telefones e 1 e-mail, eu vou pensar e avaliar os 3 contatos que ele teve antes de tomar uma decisão. Ou se eu colocar na granularidade de contato, né, que é de número, eu vou olhar a jornada daquele número, se ele recebeu ou não um contato anterior e qual foi o status desse contato. Então vamos dizer que eu vou olhar apenas por contato, tá bom? Eu vou esquecer o cliente nesse momento e vou imaginar que cada número de telefone tenha um único contato, tá? Então, como eu começaria a montar? Primeiro ponto é entender a origem de dado, né? Então, da onde estão vindo esses dados, né? Então, qual é a origem, qual é a tabela, qual é o banco de dados em que eu tenho os dados do cliente? Então, é o nome, o telefone, o e-mail e esses dados cadastrais. Depois eu preciso entender onde estão os registros, né? Quais são os logs de jornada do cliente, então quando ele entrou no aplicativo, quando ele realizou uma compra, qual foi a compra, qual foi o produto. Então entender isso também pode agregar muito valor à construção da informação. Quais são os dados de disparo, então qual é o fornecedor que você usa, então qual foi a mensagem enviada, o número enviado, quando subiu, foi entregue, se não foi, quais foram os status de retorno, se o telefone não existe, foi classificado como não existe, se a mensagem foi classificada como entregue, se ela foi aberta, se teve um clique no link, e a partir daí eu seguiria criando uma base. Então o que eu criaria mais ou menos ali, escolhendo por telefone, né, por contato, a base, a estruturação, eu posso entender ali qual foi o telefone, a última data em que ele recebeu um SMS, qual foi o texto que ele recebeu, qual foi o status desse último SMS, se foi entregue, se foi aberto, se foi clicado. Posso ter também informações de qual foi a última compra, qual foi a data da última compra, quando ele acessou o app pela última vez, quantas vezes ele compra por mês, qual foi o último telefone cadastrado, o último produto comprado. Então você começa a agregar informações em um DW, em um Data Warehouse, que ele vai ficar segmentado de tal maneira com que você pegue essas informações e tome decisões, baseie as suas decisões de acordo com o que aconteceu. Então você começa a personalizar as jornadas estratégicas. E como que é isso? Imagine que eu tenho o Fernando na base e o Fernando tenha recebido um SMS há 2 dias atrás. Então, antes de eu enviar a base, antes de eu enviar um SMS para o Fernando, eu posso entender o momento em que o Fernando está na jornada. Então, ali eu vou saber quando foi a última compra do Fernando, quando foi o último SMS, se foi aberto ou se não foi, se ele entrou no aplicativo depois de que ele recebeu um SMS, que pode
tendenciar, caso ele tenha clicado e entrado, pode nos mostrar essa evidência. Ou se aquele monte de SMS que eu estou mandando para ele nunca abriu, né? Quantos SMS ele já recebeu? Então eu posso tomar várias decisões. Então imagine que o Fernando está na base lá, fez uma compra 15 dias atrás, não entrou no app depois disso e recebeu um SMS nos últimos 2 dias. Se eu fosse olhar para o Fernando, será que convém eu mandar um desconto para ele hoje? Né? Mesmo sabendo que ele já recebeu 3, 4, 5 durante essa semana e não clicou em nenhum, será que convém eu perguntar para ele se está tudo bem, porque faz 15 dias que ele não entrou no meu aplicativo? Será que eu posso enviar, vendo que ele comprou 3 meses, ele vem comprando todas as quartas-feiras e essa quarta-feira não comprou? Será que eu não posso mandar uma mensagem de como sentimos sua falta ou algo assim? Então é por isso que eu falo, resolver problemas com dados vai muito além de você entender o crescimento da empresa. Eu acho que o nível em que as coisas estão chegando é a personalização de sentimentos do cliente, em como você vai entender a jornada daquele cliente, direcioná-lo para uma proposta de valor coerente com o momento em que ele está. Então os SMS já pode criar uma história. Você pode entender os momentos, as frases que seus clientes clicam e qual é o perfil de cliente que está mais vinculado com tal frase. Essas empresas, principalmente essas Big Techs, têm dados até demais. O difícil agora é entender quem são as pessoas que conseguem entrar, entender padrões e dar foco nisso sem deixar a balança do crescimento também cair. Então é lógico que esse processo é muito complexo. Eu já realizei processos assim, vi economias de 20 a 40% acontecendo, mas não era em ambientes de startup. Ambiente de startup faz muitos sacrifícios realmente de valor, de caixa, para que o crescimento aconteça de forma acelerada. Mas até quando essa aceleração, essa queima de combustível vai levar os foguetes adiante? Será que não está na hora dessas empresas começarem a pensar também em qualidade, em como está sendo tratados os seus dados, como seus parceiros cuidam dos dados de retorno, da integridade e, vamos dizer assim, como eles respeitam os clientes, né, quanto à saturação, a incômodo, a spam. Então acho que é legal pensar, parar para avaliar se realmente é um momento de tirar um pouco o pé e começar a personalizar a jornada dos clientes. E com simples SMS, com alguns campos ali de informação que toda certeza essas empresas têm, as jornadas podem ser muito mágicas para quem está passando. Pode ser uma mensagem muito personalizada que não tem como o cara não clicar e acessar naquele momento. Então, receber mensagens todos os dias não vai fazer eu comprar e acredito que não faça a grande maioria das pessoas comprarem. Então, eu acho que mudar esse momento das empresas talvez seja legal para o que a gente está passando. Bom, espero ter gerado um questionamento nesse vídeo. E se você tem uma empresa dessa e talvez queira uma ajuda, me manda uma mensagem e deixa nos comentários caso tenha alguma dúvida. Valeu, tamo junto, obrigado e é nóis.